E se toda a sua vida fosse uma mentira? E se tudo ao seu redor fosse cuidadosamente planejado, cada detalhe, cada pessoa, cada acontecimento, só para manter você exatamente onde está? Agora pensa nisso por um segundo e tenta responder com sinceridade. Você perceberia? O mais assustador em The Truman Show não é o reality show, não são as câmeras, não é a manipulação, é o fato de que aquilo parece confortável, seguro, familiar. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Porque Truman vive em um mundo perfeito, tudo funciona, nada sai do controle, não existe caos, não existe imprevisibilidade, mas também não existe escolha. E é aí que o filme começa a ficar perigoso, porque ele não está só falando sobre Truman, ele está falando sobre você, sobre a forma como você vive, sobre as decisões que você toma ou deixa de tomar. Christof, o criador daquele mundo, não se vê como vilão, e isso é o mais inquietante. Ele acredita que está fazendo o certo, ele acredita que está protegendo Truman. Em um momento, ele diz: "O mundo que eu criei para ele é melhor que o real." E essa frase parece absurda, até você perceber o quanto ela faz sentido. Porque, no fundo, quantas vezes você também não escolheu o confortável em vez do verdadeiro? Quantas vezes você evitou uma mudança, não porque era impossível, mas porque era incerta? Christof representa uma ideia muito mais próxima do que parece. Ele representa o controle disfarçado de cuidado. E esse é o tipo de controle mais perigoso que existe, porque você não luta contra ele, você aceita. Truman tenta sair da ilha, e de repente, tudo dá errado. O ônibus quebra, o voo é cancelado, o trânsito trava, tudo conspira contra ele. Coincidência? Ou sistema? Agora olha para sua própria vida, sem romantizar, sem justificar. Quantas vezes você quis mudar algo e apareceu um motivo perfeito para não fazer isso? Agora não é o momento, eu não estou pronto, depois eu vejo isso. Essas frases parecem inofensivas, mas elas são o equivalente moderno dos obstáculos de Truman. Elas mantêm você exatamente onde está. E talvez ninguém esteja criando isso para você. Talvez seja você mesmo. Mas o controle sozinho não funciona. Ele precisa de algo mais forte, algo mais profundo. Medo. O trauma do pai de Truman não foi um acidente, foi planejado. Uma cena, um evento, uma memória criada para estabelecer um limite. Depois daquilo, Truman nunca mais se aproxima do mar. Ele não questiona, ele não insiste, ele simplesmente aceita. Agora pensa na sua própria história. Quantas coisas você deixou de tentar por causa de algo que deu errado no passado? Um projeto que não funcionou, uma oportunidade perdida, uma rejeição. E sem perceber, você criou uma regra. Melhor não passar por isso de novo. E essa regra começa a guiar suas decisões. O problema é que ela também começa a limitar sua vida. O medo não te protege, ele te mantém pequeno. E enquanto ele for maior do que o seu desejo, você continua exatamente onde está. Mas o sistema tem uma falha. Ele não consegue controlar tudo. Existe uma coisa que sempre escapa: curiosidade. Truman começa a perceber padrões, pequenos erros, repetições estranhas, coisas que não fazem sentido. E pela primeira vez, ele não ignora, ele presta atenção. E isso muda tudo. Porque o primeiro passo da liberdade não é sair, é questionar. É olhar para a realidade e considerar que talvez ela não seja tão real quanto parece. E quando isso acontece, não tem mais volta. Truman começa a testar o mundo ao seu redor. Ele tenta sair, insiste, volta, tenta de novo, e cada tentativa enfraquece o sistema. Até que chega o momento mais importante da história. Ele entra no barco. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem saber o que vai acontecer. Ele entra no barco. E o sistema reage, como sempre reagiu, com força, tempestade, vento, caos. É o último esforço para manter tudo como está, porque o sistema não precisa ser perfeito,
Ele só precisa ser suficiente para te impedir de tentar. Mas dessa vez, não funciona. Truman continua, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem garantia nenhuma. Ele continua, até que ele bate na parede. Literalmente, o céu que ele conhecia não era o céu. O horizonte não era infinito, era uma parede, uma limitação, uma mentira. E naquele momento, tudo desmorona. Não só o mundo ao seu redor, mas a forma como ele enxergava esse mundo. Agora pensa nisso com calma. Quantas coisas na sua vida parecem reais, mas são só construções? Regras que ninguém questiona, limites que ninguém testa, caminhos que todo mundo segue sem saber por quê. E talvez o que esteja faltando não seja coragem para sair, mas disposição para testar, para encostar na parede, para ver se ela é real. E então vem o momento final. Christoph fala com ele, como uma voz no céu, como um Deus. Ele tenta convencer Truman a ficar. Ele diz: lá fora não há mais verdade do que aqui. E ele não está completamente errado. Lá fora existe dor, fracasso, incerteza, mas também existe algo que aquele mundo nunca teve: escolha. E é isso que muda tudo, porque liberdade não é conforto, liberdade é responsabilidade, é tomar decisões sem garantia, é aceitar o risco em troca da verdade. E Truman escolhe, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vem depois. Ele escolhe o real, em vez do confortável. Ele não tem um plano, ele não tem segurança, ele só tem vontade. E talvez essa seja a parte mais desconfortável dessa história. Truman não estava preso porque não podia sair. Ele estava preso porque nunca tinha tentado de verdade. E isso muda tudo, porque agora a pergunta deixa de ser sobre o filme e passa a ser sobre você. Em que parte da história você está? Você ainda está nos engarrafamentos? Ainda preso no medo? Ainda esperando o momento perfeito? Ou você já entrou no barco, mesmo sem ter certeza do que vai acontecer? Porque no fim, não é sobre ter controle, é sobre ter escolha. E talvez, se você ainda não percebeu as câmeras, é porque ainda não tentou sair do roteiro. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você não via antes, se inscreve. Ainda tem muita coisa para decifrar. E caso não nos vejamos novamente, bom dia, boa tarde e boa noite.